Chegou um momento na minha vida em que eu percebi que ninguém viria me salvar. Nenhum milagre, nenhuma coincidência, nenhuma mão estendida de última hora. O que precisava acontecer dependia de mim. E foi aí que tudo mudou. Por muito tempo, eu vivi à sombra das circunstâncias, tentando agradar, tentando entender, tentando caber nos espaços que os outros me ofereciam. Eu era como um convidado na própria vida, sempre esperando que alguém me dissesse o que fazer ou que o destino fosse bondoso o suficiente para me empurrar na direção certa. Mas a verdade é que o destino não empurra. Ele observa, ele espera, ele nos testa. Chegou um ponto em que eu precisei me encarar no espelho e fazer uma pergunta simples, mas brutal. O que você está fazendo com a sua vida? E por mais que eu tentasse fugir da resposta, ela ecoava dentro de mim. Eu estava sobrevivendo, não vivendo. Não esquece de curtir esse vídeo e deixar seu like. Agora vamos continuar. Há uma diferença enorme entre estar vivo e realmente viver. Viver exige coragem. Coragem para dizer não, para desapontar quem esperava algo de você, para abandonar o conforto do previsível e mergulhar no desconhecido. Coragem para recomeçar do zero, mesmo quando parece tarde demais. E foi exatamente isso que eu fiz. Este capítulo da minha vida eu chamo de Minha Vez. Porque agora eu paro de pedir permissão. É agora que eu deixo de esperar. É agora que eu entendo que não há tempo perfeito, nem circunstância ideal, nem sinal divino que vai me dizer agora sim. A vida é o agora. E o agora é meu. Eu aprendi, com dor e com tempo, que ninguém entende o que a gente sente por dentro. As pessoas podem até tentar, mas só você sabe o peso das noites mal dormidas, das lágrimas engolidas, dos planos que desmoronaram em silêncio. E por isso, só você pode decidir o que fazer com tudo isso. Você pode continuar carregando, se vitimizando, ou pode transformar cada ferida em força. E foi isso que eu escolhi. Escolhi parar de buscar validação. Escolhi deixar para trás os olhares de julgamento, as comparações, você devia fazer assim. Escolhi me escutar. E no início, confesso, o silêncio me assustou. Porque quando a gente se cala para ouvir a própria alma, ela grita. Ela mostra tudo que a gente tentou esconder debaixo do tapete por anos. Mas esse confronto era necessário. Porque a verdade liberta, mesmo quando dói. Neste capítulo, aprendi que amor próprio não é egoísmo. É maturidade. É entender que eu não posso salvar ninguém se eu estiver me afogando. É saber quando recuar, quando descansar, quando dizer não. É não me culpar por querer paz em vez de aprovação. Minha vez não significa que eu deixei de me importar. Significa que eu finalmente aprendi o valor de me priorizar. Porque quando a gente passa a vida inteira cuidando dos outros e esquecendo de si, uma hora o corpo cobra, a mente grita e o coração desiste. E eu não quero mais viver pela metade. Eu cansei de prometer mundos a quem só me ofereceu migalhas. Cansei de correr atrás de portas que nunca se abririam para mim. Cansei de me contentar com pouco, com o talvez, com o um dia. Hoje, eu quero o inteiro. Quero o que me desafia, o que me faz crescer, o que me faz sentir vivo de verdade. E sim, eu perdi pessoas nesse caminho. Perdi amizades que pareciam eternas, amores que pareciam certos, oportunidades que pareciam únicas. Mas hoje eu entendo que nada realmente se perde quando o que se ganha é a própria consciência. Eu precisei me despir de tudo que não era meu para finalmente me encontrar. Minha vez é o nome que eu dou a essa revolução silenciosa. É esse momento em que a minha prioridade deixa de ser aceito e passa a ser autêntico. Não quero mais um roteiro pronto. Não quero mais viver de expectativas alheias. Quero escrever minha própria história. Errar do meu jeito, vencer por mérito próprio, cair e levantar sem precisar de aplausos. A vida, eu percebi, não se trata de vencer os outros.
Se trata de vencer a si mesmo. Vencer o medo, a procrastinação, o comodismo, o apego, a culpa. Trata-se de aprender a se levantar todas as vezes que o mundo te diz para ficar no chão. E quando você entende isso, o jogo muda. Hoje, cada passo que eu dou consciente. Cada decisão eu tomo por mim. E não porque alguém vai gostar, não porque é o certo segundo os outros, mas porque é o certo segundo a minha verdade. E essa verdade é o que me move. Eu olho para trás e vejo que precisei quebrar para aprender a me reconstruir. E não me envergonho disso. As cicatrizes que carrego são lembranças vivas de que eu sobrevivi ao que tentou me destruir. Elas me lembram que, por mais difícil que tenha sido, eu segui. E seguir foi o ato mais corajoso que eu já cometi. Hoje, quando acordo, eu repito para mim mesmo: é a minha vez. A minha vez de ser inteiro, de ser verdadeiro, de ser dono da minha caminhada. A minha vez de não me sabotar, de acreditar que eu mereço o que é bom e de entender que eu também sou suficiente. Porque sempre foi sobre isso, sobre merecimento. Não por conquista, mas por existência. Eu existo e isso já é o bastante. Mas existir, para mim, não é mais o suficiente. Eu quero viver. Quero sentir o vento da mudança, o frio do risco, o calor do recomeço. Quero errar, aprender, cair, rir, chorar, mas seguir. Porque viver é isso, é seguir, mesmo sem entender tudo. Então, se você está ouvindo isso agora, talvez seja a sua vez também. A sua vez de deixar o passado descansar. A sua vez de parar de se desculpar por ser quem é. A sua vez de se levantar e dizer: chega, agora sou eu. A sua vez de ser o protagonista da sua história. E não importa o que aconteceu, o quanto doeu, o quanto demorou, você ainda está aqui. E enquanto você estiver aqui, ainda tem tempo. Tempo para mudar, para curar, para recomeçar. Porque nunca é tarde para decidir que chegou a sua vez. Este é o meu capítulo. Minha vez. E ele não é o final. É apenas o começo de quem eu sempre fui, mas que só agora tive coragem de ser.